Sejam bem-vindos à segunda parte da conferência final ARIEM Plus, Assistência Recíproca Interregional em Emergências e Riscos Transfronteiriços. Para apresentar os resultados e conclusões do projeto ARIEM Plus, chamamos ao palco Marcos Araújo, da Agência Galega de Emergências. Boa tarde a todos. A verdad que para min é un placer, sei que os comenzos da tarde, normalmente despois da comida, é un momento complicado. Entón, quería empezar o meu relatorio agradecendo un pouco a toda a organización e todas as organizacións que tomaron parte no proxecto ARIEM e no proxecto ARIEM Plus. Antes de unha pequena presentación dun vídeo, que miraremos resumen deste proxecto ARIEM Plus, donde se vai máis polo miúdo un resumen de todas as accións e actividades que se fixeron no proxecto. Quería estender o agradecemento á Vicepresidencia da Xunta de Galicia, aos directores xerais de Emerxencias e de Exteriores, ao Secretariado de Estado e Valorización de Interior, a Isabel Ferreira, o Secretario Conxunto de POCTEC a nivel nacional, en referencia a que nos leva un pouco o tema do proxecto, que a Malla e todo o seu equipo. Quería facer un agradecemento especial a toda a xente do equipo do director José Ángel Arranz, antes tamén agradecer a Vicente Rodríguez, que estivo, esa non está no proxecto, pero se jubilou. Quería facer agradecemento a María Teresa Pompín, a Belinda Guerra, tamén o meu gran agradecemento a GNR, a Garda Nacional Republicana. Empezou co proxecto con nos Marco Cura, despois estivo Sonia Torres e acabou o proxecto Guillerme Novais. Dar o noso agradecemento tamén polo seu traballo e sempre comandados por o seu mando, Jorge Goulao. Dentro do que é a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño, indudablemente o meu colega amigo Bruno Caldas, a miña amiga Alexandra Nogueira, gracias polo traballo feito. Na Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte, indudablemente estaba con nós pola mañán o doutor Belardino Pinto. Quero agradecer profundamente o traballo de Pedro Figueiredo, tamén do seu gabinete Víctor de Beza e Gabriela González. Tamén quero facer un agradecemento moi especial tanto a Raquel Rocha como a Marilia Silva, que estiveron no arranque do proxecto, pelearon por un proxecto tan importante como este para todos os forzas e corpos operacionais de emerxencias tanto na Galicia, Castilla e León como en Portugal. Tamén quero facer o meu agradecemento ao Instituto Nacional de Emerxencia Médica, o INEM, a María Teresa Luna Caldeira Chapa Campos e a Forbera Alves Almeida, tamén o seu director que nos acompaña hoxe, o agradezo enormemente. Tamén agradecer a moitos colaboradores que estiveron no proxecto. Estivo a Autoridade Nacional de Protección Civil, agradecemento aos meus amigos Marco e Paulo, que aquí están, colaborando en simulacros que fixemos. Tamén a Capitanía Marítima de Camiña, co seu capitán marítimo Pedro, sustituído agora por outro que tamén se chama Pedro, o comandante naval do Miño. Indudablemente a inestimable colaboración de toda a xente que compón o equipo da Axencia Galega de Emerxencias. Hoxe nos acompañan Alejandro representando a parte administrativa e Beatriz a Secretaría Xeral da Axencia, pero tamén aí estivo Amparo, estivo todo o grupo de apoio logístico. Nos acompañan José Antonio Argibay e Manuel, e quero tamén agradecer o seu esforzo para que este tipo de proxectos salan adiante. Agora, sin máis, un pouco como introdución a pequena presentación de conclusións do proxecto, quería facervos unha relación dun pequeno vídeo, resumen de todas as accións formativas, accións de adquisición de material, o que fomos comprando, accións de traballo administrativo de reunións, pois todo este traballo que en teoría iba a ser para 2 anos,
debido a unha crisis sanitaria que nos tivo locos a todos e nos sigue tendo locos, a crisis do COVID, pois se prolongou un pouco máis no tempo. Sin máis, vamos a arrancar co vídeo, por favor.
Bueno, a verdad que un gusto, un placer ter traballado tanto, de forma tan colaborativa, intentar interiorizar o que é POCTEC, non? Que é a relación de traballo entre España e Portugal de forma coordinada en emerxencias e, sobre todo, Arién. Isto é un pouco, pois xa vos digo, un resumen de moito traballo, pero creo que reflexa en gran parte o que se ten feito e as relacións de amizade que se teñen establecido tamén, algunhas xa veñen de lonxe, pero co proxecto se foron aumentando. Moitos nos quedarían por nombrar e agradecer, entre eles aquí está o noso compañero Antonio Cruz, que tamén que sempre bota unha man cando é necesario. Esperamos que no próximo proxecto poder contar coa Autoridade Nacional de Protección Civil, que creo que así será, porque non ten demasiado sentido que un proxecto desta envergadura e deste estilo non teña en conta pois, a Protección Civil e a Autoridade Nacional. Un pouco para comenzar coa presentación, que xa vos digo que vou a ser corto, porque o principal para min era este vídeo resumen que dá un pouco a relación do traballo feito. Pero, bueno, sí queríamos contextualizar un pouco o proxecto, desde que arranca fai 8 anos co proxecto que se chamaba Arién 112. Antes xa tivéramos proxectos de colaboración nesta línea de traballo e acaba nesta primeira fase co Arién Plus, que esperamos continualo. Non sei se chamalo Arién Plus Plus, Arién 5.0, non sabemos, ainda temos que darlle nombre, pero sí é importante. Indudablemente empezamos con obxectivos donde queríamos establecer procedementos conxuntos de traballo e comunicación, formación, adquisición, movilización e intercambio de recursos. Aí se fixeron análises de metodoloxías de xestión de emerxencias, elaboración de protocolos de actuación e pactos de axuda mutua. Se fixeron tamén programas para a dotación de recursos comuns, programas de formación e simulacros. E a seguinte fase, que foi o Arién Plus, buscaba ir un pouquiño máis alá, non? Buscábamos unha mobilización de medios de intervención entre España e Portugal na zona fronteriza, e para iso necesitábamos pois ter un plan que desenrolase esos procedementos de intervención, que elaborase un mapa de riscos para saber a que nos enfrontábamos e a creación dun posible mando único. Bueno, se foi estudiando e sacamos conclusións moi importantes. Indudablemente, despois había unha parte de implantación, a dotación de equipamentos e tecnoloxías avanzadas para unha óptima coordinación transfronteriza en resposta operativa. Estes equipamentos todos sabemos que nunca son suficientes, por eso sempre é importante estar ben equipados e creemos que parte da naturaleza deste proxecto, por eso entendemos que ten que continuar. E indudablemente, falaron todos os ponentes da mañán, a formación do persoal involucrado nos servicios operativos a través de cursos e simulacros. Por que contextualizamos isto? Por que é tan importante o proxecto Arién Plus e o proxecto Arién? Porque é un caso de éxito, porque xa son moitas as intervencións que levamos tido reais de forma conxunta. Aí poño algúns exemplos. Pois actuamos conxuntamente nunha explosión dunha pirotécnica en Tui, tamén actuamos conxuntamente, aí poño busca de desaparecido no Río Viño, pero xa levamos uns cantos, como a xente operativa coñece, rescate de pilotos no accidente de aviación de Lobios, tamén traballamos de forma conxunta en moitos dos incendios forestais, que por desgracia son unha vaga que nos ten sempre bloqueados. Tamén traballamos en incendios industriais no polígono da Granxa e no polígono da Gándara. Para todo isto, despois de ese traballo conxunto, cada vez que traballamos nos dábamos conta que tiñamos que ter un documento de planificación, un documento técnico. É verdad que non é un documento legal, pero sí un documento técnico que busca procedementos de actuación a nivel transfronterizo como resposta fronte a calquera situación de emerxencia. Busca a parte de implantación, indudablemente, cando tes procedementos que tes que ter material e hai que dotar os equipos de intervención de medios. E, por outra parte, ten unha
digamos, unha estrutura formativa. Non só formativa de desenvolvemento de accións formativas a grupos operativos e informativas, sino tamén unha parte moi importante, por iso tamén facía a pregunta pola mañán, de formación á poboación civil. Porque moitas veces sabemos que por moita formación que nos teñamos, é moi probable que cheguemos tarde. Entón, esa formación que temos que intentar traballar todos os grupos operativos de cara a esa prevención, e a prevención pasa por formar e traballar os bombeiros, a GNR, a Policía, a Protección Civil, o INEM, na formación da poboación, é fundamental. Ese cambio porcentual de ahora traballamos 70% en operativos, 70% en formación á poboación, temos que ir graduando para traballar cada vez máis en temas preventivos porque axudarán a salvar máis vidas. Indudablemente, decía algún xefe meu que se non eres capaz de vender o que faz, pois mal vamos. E por iso temos que vender a parte de comunicación e difusión, que é importantísimo, non? Bueno, basicamente o PETET é unha solución organizativa de coordinación estratégica e integradora en materia de emerxencias, con especial atención a aqueles que deriven dos efectos do cambio climático para os territorios transfronterizos, esa alineación que temos nos proxectos POCTEC, e o plan de transfronterizo de emerxencias, o que busca tamén é chegar a un conxunto de procedimentos de actuación que constitúan un sistema de resposta única frente a calquera situación de emerxencia que se dé nos dous lados da fronteira, tanto Castilla e León como Galicia como o norte de Portugal. Que se fixo durante o traballo do desarrollo do plan de emerxencias transfronterizas? Un inventario de medios e recursos na zona Arién, con estudio de necesidades de dotación, un informe e mapa de riscos da zona Arién tamén, un estudio estratégico relativo á creación da rede dun mando único, analizando as estructuras de España e Portugal para intentar chegar a ver como podíamos facer, e un plan, unha sistemática de actuacións ante riscos detectados. Bueno, cando, isto é importante, indudablemente para a activación dun plan deste estilo, como o plan transfronterizo de emerxencias, necesitamos que exista unha emerxencia que supere a capacidade habitual dos servicios de urxencia. Se temos unha emerxencia ordinaria, non é necesario activar un plan. Que a magnitude territorial da emerxencia afecte a polo menos 2 territorios transfronterizos, que non sexa de aplicación ninguna planificación especial nin específica ou que estas se viran desbordadas, que a decisión sexa tomada pola autoridade competente que asuma a dirección do plan. Indudablemente, para activar o plan de emerxencias transfronterizas, o que temos que activalo cando é necesario. Cando se activa de forma automática, en caso dun sismo, que implica activación simultánea de 2 plans especiais ante risco sísmico en Galicia, Castela e León ou Portugal, nas zonas contempladas pola planificación sísmica de Portugal, afectando polo menos a 3 distritos. Aí activamos de forma automática. Cando temos un incendio forestal ou un conxunto de incendios rurais ou forestais que implican a activación de 3 plans de emerxencia de distrito en Portugal, ou situación 2 en 2 distritos forestais de Galicia, e situación 2 en 2 provincias de Castela e León ou zonas limítrofes. Se activa tamén de forma automática en riadas e máis de 3 concas hidrográficas que afecten a máis de 1000 persoas. Se activa de forma automática cando se produce un desaloso de máis de 1000 persoas, feridos ou mortos, derivado dunha situación de emerxencia, ou cando haya danos significativos nos servicios e infraestructuras, que impliquen a suspensión de abastecemento de auga, enerxía, comunicacións, o corte de abastecemento de servicios esenciais durante máis de 24 horas e en máis de 3 municipios ou cámaras da zona de fronteira. Isto é unha estrutura dun plan territorial de emerxencias transfronterizas, non me vou a parar. Si quero facer fincapé, anotar como importante, que este proxecto Arién o que conquire é intentar resolver unha pequena parte das necesidades dotacionais que teñen os servicios operativos de emerxencia. En este proxecto
por parte da Axencia Galega de Emerxencias, e é material que vai a traballar na zona de fronteira, co cal pode ser material que se traballe en Castela e León, en Galicia, en Portugal. Se adquiriu unha moto acuática, 2 vehículos autobomba, 3 furgonetas de útiles varios, un vehículo especializado en inundacións, 100 EPIs transfronterizos, un kit de estabilización, apeos e apuntalamentos. Por parte da GNR tamén se adquiriron kits de emerxencia, unha embarcación de rescate, EPIs, sistemas RPAs de drones. Por parte da Xunta de Castilla e León, 3 vehículos autobombas, EPIs transfronterizos, equipamento de autobomba con carrocería N3. Por parte da CIN Alto Miño, kits de monitorización e seguimento lume táctico, kits transfronterizos, materias perigosas, kits de apoio, salvamento e rescate acuático. E despois tamén equipamento que, inda que se comprou por parte dos socios, digamos que é de equipamento conxunto o desenvolvemento da aplicación remota web, unha cabina de almacenamento de datos, unha adquisición de ferramenta hardware con 110 tablets para uso da aplicación Remote Manager, que repartiremos en breve, un posto de comando móvil equipamento e un dron de ala fisa un pouco como equipamento conxunto. Se desenvolveron durante este período 7 simulacros conxuntos e 19 accións formativas nas que se capacitou a máis de 700 medios operativos de ambos lados da fronteira. Non vou a entrar en todo o que se fixo en formación, manexo e utilidade de novos recursos de base tecnolóxica, xestión de emerxencias e situacións de grandes catástrofes transfronterizas, formación sobre equipamentos RPAs en búsqueda de rescate, traballos en altura, maniobras con cordas, jornadas de actualización informativa sobre a unidade de apoio OPMA, jornada de actualización en funcionamento operativo técnico de Salamanca e Zamora, jornada sobre aplicacións informáticas para a xestión de incendios forestais, cursos básicos de agentes forestais sobre incendios forestais, reunións de análisis concretas de incendios forestais as máis relevantes en 2019, cursos específicos de operadores de centros de mando en 2019, seminario transfronterizo FIRECAN, que foi un éxito en 2019, moitos de vos estivestes alá, accións piloto de uso do lume controlado, lume de supresión, acción de capacitación en dirección a operacións de emerxencia e protección civil, as accións de capacitación conxunta en materias perigosas, e despois 7 simulacros, simulacro un accidente dunha aeronave no tramo internacional do Río Miño, simulacro derivado da posta en marcha da rede de mando operativo única prevista no proxecto ARIEN Plus, simulacro derivado da estandarización de protocolos operativos e tácticas de actuación ante situacións multirrisco, un simulacro de posta en práctica de novos recursos de base tecnolóxica, un simulacro de rescate en montaña na zona de Mogadouro, un simulacro de incendio forestal en zona transfronteriza en el Maillo, situación de incendio forestal en zona transfronteriza en Rosinos de Requejada. Esto es gran parte del trabajo. Indudablemente este trabajo, si queda solo en los servicios operativos y no llega a la población de que se está trabajando, pues no se le da visualización y es muy importante. Entonces, las estrategias de comunicación y divulgación son tremendamente importantes en todos los proyectos POCTEC. En ellos se está trabajando porque hay que finalizar el proyecto para poder divulgar todo lo que se ha hecho. Diseño y desenvolvimiento de la estrategia de comunicación, edición de vídeos divulgativos, presencia en medios tradicionales y digitales, elaboración de notas de prensa, contenidos web y para redes sociales, elaboración de publicaciones del proyecto, dossier de prensa y comunicación, mapa de riesgos de la zona ARIEN, guías de prevención de riesgo y tríptico de autoprotección, una parte de merchandising y otro material divulgativo, web de acción sensibilización a la población en la zona ARIEN, con varios microvídeos, juegos online para los más pequeños. Y ahora un poco hacia dónde vamos. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente lo tenemos que definir un poco entre todos, ¿no? Aquí lo único que yo pretendo es dar algunas ideas para que vayamos pensando entre todos los socios de cara a un próximo ARIEN o un próximo proyecto POCTEC
en la zona transfronteriza relacionada con emergencias. Indudablemente tenemos que continuar con el esfuerzo de aumentar la capacidad operativa con la compra de medios, mejorando los sistemas de comunicación en situaciones de emergencia, sobre todo la coordinación de esos sistemas de comunicación entre servicios operativos, un refuerzo de sensibilización de la población, actuaciones de formación y sensibilización, formación a la población en general, tanto para prevención, para garantizar eso que llamamos resiliencia en el territorio y en el medio natural, en el patrimonio natural, esa adaptación a esas posibles emergencias que vayamos teniendo, para mejorar la capacidad también de reacción de la propia población. Tenemos que trabajar en simulacros. Los simulacros en operativos de emergencia son esenciales, como todos sabéis. Si no se entrena, es imposible llegar al sitio y hacerlo bien, con lo cual eso tenemos que seguir trabajándolo. Y tenemos que hacer test estrés sobre simulacros. No vale hacer el simulacro de cara a la galería, sino tenemos que medir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ya tenemos que, en esta fase, ponernos objetivos de cara a lo que tenemos que hacer y cómo funcionamos. Y después, indudablemente, tenemos que seguir trabajando en la protección, en los avisos, en el socorro, en la predicción. Pues indudablemente tenemos herramientas tecnológicas que cada vez nos ayudan más. Todo lo que es la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento de datos. Tenemos muchos datos en los centros 112 de análisis de riesgos, cuando ocurren, cuando tenemos más movimiento poblacional, cuando se nos dan cada tipo de incidente que pueda generar una desgracia. Y eso todo, digamos, que nos puede ayudar a analizar en este momento vamos a tener este tipo de emergencia y tenemos que estar preparados para resolverla lo antes posible de la manera más eficaz. Cierro la presentación volviendo a dar las gracias a todos los presentes, a los ponentes que han estado, a las autoridades que nos han acompañado y que nos acompañan. He visto que ha llegado nuestro director general de Exteriores. Le doy la bienvenida. Y creo que también, sin el apoyo de las autoridades por parte de Castilla y León, Galicia y Portugal, es imposible llevar a cabo un proyecto de estos, pero fundamentalmente también es imposible sin el apoyo de todos los servicios operativos y de los socios que estáis aquí representados. Muchas gracias a todos y seguiremos trabajando. Convidamos agora ao púlpito Raquel Rocha, coordenadora do Núcleo de Cooperação Territorial da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para a apresentação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Perspectivas de Futuro. Muito boa tarde e muito obrigado ao convite endereçado à Agência para o Desenvolvimento e Coesão para estar presente no encerramento deste projeto. É para nós bastante gratificante poder acompanhar os projetos quando eles já estão numa fase bastante avançada e que produzem os resultados que foram connosco contratualizados desde o início. É gratificante porque vocês, para terem uma ideia, a Agência de Desenvolvimento e Coesão é a entidade que em Portugal é responsável pela implementação, pela gestão, pelo acompanhamento, pela negociação dos programas de cooperação territorial europeia. E, portanto, temos um trabalho muito de back-office. E, quando estamos presentes em eventos destes, é de facto gratificante porque é ver o trabalho todo que nós tivemos, desde a preparação do programa até à conclusão do projeto, e um projeto emblemático e de sucesso como foi este. Eu, há bocado ao almoço, falava com o colega e dizia que grande susto apanhamos nós com o ARIEM logo no início, porque foi um projeto que mal foi aprovado, foi auditado pelo Tribunal de Contas Europeu e, portanto, foi um projeto que, desde o início, nos assustou muito o que fomos nós fazer a aprovar um projeto destes, que já está auditado e ainda mal está aprovado. E funcionou bem, correu lindamente. E muito obrigada a todos os que estiveram aqui e que participaram para levar a cabo um projeto tão emblemático para nós no programa, neste caso no POCTEP. Só para
vos dar ideia de que nós, na cooperação territorial europeia, e a ideia da cooperação territorial europeia é encontrar problemas comuns ou desafios comuns e arranjar uma solução que seja comum para resolver esse problema, é este o espírito da cooperação. Nós não nos limitamos a ter o programa Portugal-Espanha, e aqui dirijo-me mais ao Marco, porque este projeto pode perfeitamente, é um projeto que tem todo o cabimento num programa Sudoé, alargando a França, num programa Espaço Atlântico, na vertente muito mais do Atlântico, alargando à Irlanda e a outras regiões da França. Portanto, não se fiquem pelo universo POCTEP, porque há muito mais cooperação para além disso. Era só para recordar que a capitalização, e isto é uma palavra que nós utilizamos muito em cooperação, a capitalização dos projetos não é necessariamente fazer coisas diferentes dentro do mesmo programa, é expandir o seu território, é passá-lo, por exemplo, para os programas regionais, no caso, se for o caso disso. Portanto, deixo aqui a vontade de que um projeto de sucesso possa, de facto, ter voos um bocadinho mais alargados do que a região de fronteira, porque merece que seja assim feito. Como vocês, eu não sei se devem estar mais alertados também pelas notícias, os programas, todos eles, não só os de cooperação, iniciaram o seu período de programação há cerca de um ano, porque iniciamos mesmo antes de termos o programa, o pacote regulamentar aprovado. E fomos iniciando a preparação dos programas, porque, como alguém dizia hoje de manhã, planear é meio caminho andado para o sucesso. E, de facto, é o que nós temos estado a fazer. A preparação dos programas de cooperação começou há cerca de um ano e meio, 2 anos. Para terem uma ideia, nós, Portugal, participamos em 10 programas de cooperação, portanto, é um trabalho bastante moroso, é um trabalho de conciliação de vontades, é um trabalho desafiante, mas é, ao mesmo tempo, entusiasmante. É sabermos que estamos a pensar no agora, estamos a fazer agora a pensar no amanhã. É sabermos que há projetos que são tão bons e de tal maneira devem ser incentivados a continuar, que nós estamos todos a trabalhar para isso. E digo nós, as autoridades nacionais e as autoridades regionais, no caso do POCTEP, que é uma das vertentes da cooperação, porque elas são 4, e só para vos dar uma ideia, é a transfronteiriça, é a transnacional, onde há programas como o Espaço Atlântico, o Sudoé ou o Programa para o Mediterrâneo, e é a vertente dos interregionais, que são os mais programas que incluem todos os Estados-membros da União Europeia. Depois temos uma vertente só para as regiões ultraperiféricas, no nosso caso, trabalhamos com a Madeira, Açores, Canárias. Portanto, o papel da preparação dos programas é fundamental e só faz sentido sendo articulado, que é o que nós estamos a fazer desde o início do ano passado, numa maneira muito desafiante, porque foi tudo, começa agora a ser um pouco mais presencial, mas foi tudo feito à distância e é possível e está a correr bem. Temos neste momento já vários programas que estão em condições de serem submetidos à Comissão Europeia, ainda não foi feito porque falta um passo do lado da Comissão, que é a assinatura de uma coisa que se chamam atos delegados, e enquanto os atos delegados não estiverem assinados, não se pode submeter os programas à Comissão. Portanto, estamos neste momento a preparar isto tudo. Na vertente transfronteiriça, é de facto aquele onde há mais envolvimento das autoridades nacionais e mais envolvimento das autoridades regionais, porque aqui as regiões neste programa têm de facto um papel fundamental a desempenhar, porque são um elo muito importante naquilo que é a integração europeia de todos os países. Pelas suas características, estes são espaços muitas vezes encarados como laboratórios de integração europeia. Vocês vão ver isso. Eu não vos posso apresentar ainda o POCTEP, porque, como eu acabei de dizer, ele não está ainda em fase de ser apresentado, mas eu posso-vos dizer que vamos ter algumas inovações no programa POCTEP e tem exatamente a ver com isto. Estas são regiões onde a vantagem do mercado único e da liberdade de circulação é muito visível e onde as novas ideias e soluções podem perfeitamente ser testadas, e vamos fazer isto no programa POCTEP e daqui
sensivelmente 6 meses, eu estarei em condições de fazer a apresentação do programa nas suas vertentes mais inovadoras. Estas regiões são, por vezes, geograficamente mais periféricas, mais rurais, mas nem por isso menos interessantes. Elas são locais com um elevado potencial de crescimento económico, são incentivadas pela diversidade cultural, pela diversidade linguística, têm vantagens competitivas complementares, possuem uma natureza única, uma biodiversidade inigualável, são destinos turísticos menos concorridos e, portanto, a sua distância aos centros não pode nem deve ser nunca um fator dissuasor da sua participação em programas de cooperação. Estas regiões, nosso entender, e é assim que estamos a preparar o POCTEP 21-27, chamemos assim, não sei se vai ter outro nome como o ARM, se é o 5, se é o Plus, mas para já é o POCTEP 21-27. Mas a ideia é que estas regiões fronteiriças tenham um papel de dinamizador e que façam eles a construção das pontes e que contribuam para a coesão territorial. Portanto, a ideia é integrar mais a participação das comunidades no programa. É óbvio que, para reforçar toda esta resiliência que estas regiões necessitam, é necessário todo o apoio e a diferentes níveis, mas elas também, temos a consciência disso, podem ser regiões onde se podem aplicar e fazer iniciativas inovadoras, projetos piloto, experiências diferenciadoras com o objetivo de permitir que se tire partido daquilo que melhor funciona na região. Nós vamos incentivar muito a que os beneficiários de cooperação, sobretudo os do POCTEP, tenham esta vertente da inovação, do projeto diferenciador, de fazer diferente e melhor. E para isso as regiões, os beneficiários vão dispor de mais liberdade e mais flexibilidade exatamente para poder testar estas soluções nos seus territórios e desempenhar assim um papel ativo no desenvolvimento no seu desenvolvimento destas regiões, de modo a que elas se tornem atrativas em benefício de quem lá vive ou de quem para lá queira mudar. E foi reconhecendo todas estas especificidades que estas regiões têm, que foi desenhada e aprovada, e já foi aprovada o ano passado na Cimeira da Guarda, a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, que é a grande bússola orientadora dos investimentos que serão realizados nos próximos anos dos dois lados da fronteira. Portanto, o PRR já foi coordenado entre os dois, só para vos dar um exemplo, já foi coordenado entre os dois países, exatamente para poderem complementar os investimentos que um e outro lado da fronteira fazem. Um dos instrumentos financeiros desta estratégia, e eu digo porque para além do PRR há outros, mas o que eu venho aqui agora hoje falar-vos é sobretudo do POCTEP. Pronto. Este POCTEP irá apoiar a resiliência das áreas de fronteira em torno de 4 grandes objetivos de política e um objetivo Interreg, que se chama a melhor governança da cooperação. E a resiliência nestes 4 objetivos são, através da cooperação institucional mais aprofundada, qualquer apoio às regiões transfronteiriças deve ser suportada por mecanismos de governação sólidos, a fim de garantir uma coisa que nós nos preocupamos muito, que é a sustentabilidade e a durabilidade das ações. Depois, quando acaba o financiamento, estas ações têm, como se costuma dizer, pernas para andar, ou morrem no momento em que deixam de ser cofinanciadas. Isto é algo que nos vai começar a preocupar. Até agora não estivemos mais preocupados com outras vertentes, mas neste momento e ao fim de tantos anos de fundos comunitários, e no caso do Interreg já vão 30, vamos começar a preocupar-nos quando analisamos os projetos na sua durabilidade e na sua sustentabilidade. E isto para quem está ou para quem pretende apresentar projetos, tem que ter isto em mente. A resiliência também se faz através de mais e melhores serviços públicos transfronteiriços, salientando-se a necessidade de proporcionar um quadro forte e estável de serviços públicos,
faz-se, sobretudo, através do mercado de trabalho dinâmico, a criação de mercados de trabalho transfronteiriços em que as regiões sejam encaradas como um território uno, no que diz respeito à educação, à formação, às aptidões, às competências, ao emprego e até mesmo, e por que não, ao acesso à segurança social. A partilha de recursos educativos entre regiões transfronteiriças, e isto é algo que o POCTEP também se vai preocupar no 21-27, contribuir para o bilinguismo, a confiança mútua e as competências comuns. Já se percebeu que é muito importante que estas três componentes existam para que os territórios sejam encarados como um todo, como sendo um único território. É uma experiência, é a primeira vez que os fundos comunitários da cooperação se vão, sendo FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, vão entrar por um caminho mais do Fundo Social Europeu. É uma experiência, será para os beneficiários, será para nós que estamos a gerir o programa, mas este lado mais social vai pela primeira vez fazer parte dos programas de cooperação. Depois, obviamente, vamos ter os outros dois objetivos de política, que é a resiliência através da transformação económica inovadora e inteligente, que é toda a parte da inovação que torna os territórios atrativos, quer para os que lá estão, quer para os que vêm e que gostariam de se fixar nesses territórios, e toda a parte que diz respeito ao, já todos conhecidos por nós, o Green Deal. Tudo o que seja alterações climáticas, biodiversidade, eficiência de recursos e energias renováveis, economia circular, prevenção e gestão de riscos, tudo isto vai ter cabimento nos programas de cooperação do próximo período de programação. Portanto, não será tão pouco como isso, porque, sobretudo nos programas transfronteiriços, o objetivo 2, que é o do verde, da Europa mais verde, e o objetivo da Europa mais social, são obrigatórios mobilizar. E, portanto, não é tão displicente assim termos os montantes que vamos ter que colocar, porque isto não é só dizer que os mobilizamos, é financiá-los, é atribuir-lhes alocação financeira, e é importante ter em mente que são estes os dois nos programas, em todos os programas da cooperação será o Green Deal, o objetivo 2, de mais verde, Europa mais verde, mais resiliente e mais sustentável, e depois no objetivo 4, que é só obrigatório para os programas transfronteiriços, uma Europa mais social, mais próxima dos cidadãos. Obviamente que, ao preparar o programa, estamos conscientes de que a superação de muitos desafios não é resolvida só e unicamente com financiamento e com programas. É necessário, obviamente, adotar decisões a nível nacional que permitam que estas regiões possam participar destes programas e possam ter projetos aprovados nestes programas. Mas também temos noção que a lógica de intervenção, desenhar um programa com uma lógica de intervenção sólida, em que as prioridades estejam claras, sejam perfeitamente conhecidas de todos e que se oriente o financiamento para os resultados, tem, obviamente, uma maior probabilidade de gerar um maior valor acrescentado e pode ser, esperamos nós, quando desenhamos o programa, que seja uma ferramenta de mitigação para tornar estas regiões, tal como está na Estratégia de Desenvolvimento Transfronteiro Comum, regiões mais verdes, mais digitais, mais prósperas, mais sustentáveis, aumentando o seu poder de atração para fixar as populações, atrair populações e lutar contra o despovoamento e o envelhecimento, que são, de facto, duas grandes preocupações que vocês, quando tiverem a ver os programas de cooperação, quando os estiverem a ler, quando forem, se estiverem presentes em algum evento do lançamento dos programas de cooperação, vão perceber, no POCTEP e, sobretudo, no SUDUE, são dois fatores que nós vamos ter muita atenção: o envelhecimento, o despovoamento, a atração das regiões do interior. Como vos tinha dito, a preparação do POCTEP 21-27 começou há cerca de 2 anos, 1 ano e meio.
Foi sempre realizada em parceria com as regiões portuguesas e espanholas, as duas autoridades nacionais dos dois países. Tem sido um trabalho muito periódico, tem sido um acompanhamento muito grande da parte das autoridades nacionais e das regiões ao trabalho que a consultora está a fazer. Estão concluídos a análise territorial, a análise SWOT, a estratégia comum, o primeiro draft do programa e a avaliação ambiental estratégica. Foi feita em fevereiro a primeira consulta pública, tivemos 121 contributos, praticamente todos foram integrados. O grupo de trabalho continua a trabalhar em coordenação e articulação sempre, tendo sempre, como vos disse no início da intervenção, a linha orientadora que é a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. Portanto, este é o nosso grande pilar de sustentação ao desenharmos o programa do transfronteiriço e nunca podemos perder de vista o que lá está escrito e acho que todos que pensam apresentar programas ou projetos ao programa transfronteiriço deviam começar por dar uma vista de olhos à estratégia para depois perceberem qual é o enquadramento que os programas e os projetos vão ter no POCTEP, pelo menos do lado português. O calendário não depende muito de nós, depende também da Comissão Europeia, mas o calendário, e estou a terminar, a aprovação do programa está prevista para o primeiro trimestre de 2022, se não houver mais atrasos, se o ato delegado for publicado no momento certo, se não houver problemas com a plataforma de submissão do programa e etc. Se os serviços da Comissão forem céleres na apreciação dos documentos. E depois de aprovado o programa, vamos ter aqui um passo um pouco burocrático, que é o de estabelecimento do Comitê de Acompanhamento, o órgão responsável ou competente para aprovar os termos de referência das convocatórias e, posteriormente, os projetos. E, portanto, estamos, creio eu, em condições de vos dizer que podem começar a pensar no futuro, que a primeira convocatória será muito provavelmente lançada durante o primeiro semestre de 2022. Nós iremos, da parte da agência, em articulação com as regiões, iremos fazer a divulgação depois destes programas todos. Espero contar com a presença de todos vós entusiasmados para a apresentação de candidaturas. Vamos ter uma figura que já se começou a fazer experiência no atual programa, que são os projetos estruturantes, portanto, projetos com um maior envelope financeiro, com mais tempo de duração e que permitem fazer mais infraestrutura, por exemplo. E, portanto, animo-vos a todos a estarem presentes nessa altura para poderem saber exatamente, aí será uma apresentação muito mais detalhada, muito mais dedicada àquilo que é o POCTEP no 21-27. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu não sei se têm alguma dúvida ou alguma questão, mas estou à vontade mesmo depois da reunião, não há problema nenhum. Eu estou disponível para responder. Muito obrigada. Para a sessão de encerramento, convidamos ao palco a Senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, Jesus Gamalho Alher, Diretor-Geral de Relações Exteriores e com a União Europeia, António Gandra, Diretor Regional da Direção do Norte do INEM, e Armando Silva, segundo Comandante do Comando Regional do Norte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Para encerrar a sessão, convidamos ao púlpito a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os meus colegas aqui da mesa da sessão de encerramento. Muito obrigada por me acompanharem neste momento tão importante de um projeto tão emblemático e tão paradigmático daquele que é o programa POCTEP, como eu falarei já a seguir. E na pessoa deles também cumprimentar todos aqui presentes, todas as autoridades portuguesas, espanholas, todos os participantes, os parceiros deste projeto, e dizer que a cooperação transfronteiriça é uma das premissas principais também da estratégia de atuação da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, porque a valorização desta fronteira é absolutamente essencial quando falamos também de territórios do interior, mas não só. A cooperação Portugal-Espanha é uma cooperação muito profícua, que vem já de há vários anos, e em particular esta cooperação entre o Norte de Portugal e a Galiza é dos melhores exemplos que temos também de regiões a cooperar deste ponto de vista. Mas nós hoje temos identificadas várias estratégias que se baseiam em diagnósticos, que são sempre muito importantes para nos conduzir também nas linhas de ação e naquilo que consideramos prioritários. E perante os diagnósticos que temos disponíveis para todos os desafios que enfrentamos, sobretudo nas zonas mais fronteiriças, ligadas ao desafio demográfico que se impõe hoje, com base nesse diagnóstico, também fizemos estratégias e programas. Um deles é o Programa de Valorização do Interior, mas o outro era o que a Raquel falava agora na sua intervenção, a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriça. É, de facto, um documento pioneiro no espaço europeu, uma estratégia partilhada por 2 Estados-membros, por Portugal e por Espanha, onde estão inscritas várias prioridades para o desenvolvimento e para a valorização conjunta destas fronteiras. As medidas inscritas nesta mesma estratégia são transversais a vários domínios temáticos e, tendo sido ela aprovada já na penúltima cimeira que decorreu na Guarda em 2019, já tivemos a oportunidade nesta última cimeira Portugal-Espanha, que ocorreu já em Espanha, em Trujillo, no mês passado, já tivemos a oportunidade de fazer um balanço da implementação desta estratégia nas mais diversas áreas, nomeadamente nas áreas relacionadas com a diminuição dos custos de contexto, onde apresentámos o regulamento do trabalhador transfronteiriço, com todos os direitos que estes trabalhadores devem ter de ambos os países, no domínio social, no domínio laboral e também de saúde, mas engloba também medidas relacionadas com as infraestruturas físicas, rodoviárias e ferroviárias, e o nosso Programa de Recuperação e Resiliência está a financiar precisamente 5 ligações transfronteiriças rodoviárias inscritas nesta estratégia comum, mas também no domínio da conectividade digital, tão importante, e deste ponto de vista também é público, uma vez que existe já um despacho de 3 áreas governativas, da minha, das comunicações e da transição digital, precisamente a incumbir a ANACOM de fazer aquele que será o caderno de encargos
de um concurso internacional que abriremos para garantir a cobertura em termos de conectividade digital de todo o território nacional e começando precisamente com as regiões do interior ou as regiões de fronteira, onde esta cobertura também é mais limitada. Mas desta estratégia fazem parte também várias medidas ligadas à economia, ao empreendedorismo, à inovação, à transferência de conhecimento e também às questões ambientais, de energia, à dicotomia dos eixos urbanos e rurais e, muito importante, a partilha de serviços, a partilha conjunta de serviços entre os dois países, nomeadamente em termos de emergência médica, por exemplo, e este projeto em particular que hoje nos traz aqui é inspirador para iniciativas deste género de partilha de serviços e de gestão partilhada dos mesmos. Este projeto, aliás, este projeto ARIEM, serviu também de inspiração para aquele que é um projeto piloto que arrancará também na zona norte de Portugal e Galiza, num trabalho conjunto entre o INEM, do Ministério da Saúde, e a Achega, da Junta da Galiza, precisamente para criar um serviço de 112 transfronteiriço e que imediatamente poderá ser alargado às restantes regiões da nossa fronteira. E neste serviço comum, o principal objetivo é o de garantir uma melhor e mais rápida resposta a emergências médicas nesta região transfronteiriça e assegurando que serão sempre acionados os meios mais próximos daqueles que precisam de ajuda, independentemente do lado da fronteira em que se encontrem. E, da mesma forma, também a assistência será facilitada ao cidadão no lado da fronteira que ele escolha e que ele eleja. Este novo serviço inclui a gestão de chamadas de emergência com o objetivo de que a resposta e o acionamento dos meios necessários sejam dados pelo Centro Coordenador do Serviço de Emergência Médica da área onde efetivamente se encontra o utente. E depois tem também outras componentes extra-hospitalares, mas o que eu queria de facto destacar é que os pressupostos deste 112 transfronteiriço são comuns aos do projeto ARIEM Plus este projeto que hoje estamos aqui a encerrar constitui-se de facto como uma etapa essencial no estabelecimento de um mecanismo de colaboração entre os serviços responsáveis pela gestão e mobilização de recursos perante emergências. E deve ser, naturalmente, um projeto de continuidade, uma vez que também representa ele próprio já uma segunda geração, uma segunda etapa de uma iniciativa com o seu começo já em 2011, então com o ARIEM 112, que estava focalizado mais na zona sul da Galiza, oeste de Castela e Leão e os municípios transfronteiriços a norte do Sabugal, do lado português. E, portanto, agora temos esta segunda geração do projeto e que certamente terá ainda caminho futuro a fazer. Além do estabelecimento de um comando operativo único com o objetivo de melhorar a gestão e coordenação in situ de emergências na zona transfronteiriça, este ARIEM Plus tem também um papel fundamental na identificação e delimitação de riscos com vista ao seu mapeamento, a ser utilizado como a base do Plano Territorial de Emergências Transfronteiriças. E em adição ao reforço de materiais e equipamentos, da harmonização de protocolos e táticas de atuação perante as emergências, é também de destacar
a atenção dedicada ao desenvolvimento de ações de sensibilização, quer sejam de prevenção ou de autoproteção a toda a população. Portanto, a área de intervenção deste projeto é, de facto, extraordinariamente importante, é a mais importante, e em particular porque atenua as condições de acessibilidade mais limitada à resposta a emergências em territórios transfronteiriços, contribuindo para garantir um apoio adequado e eficaz, que em muitas situações pode ser determinante para as pessoas. E é também igualmente relevante o seu caráter integrado e agregador da intervenção que foi conseguido, e por isso muitos parabéns a todos os promotores deste projeto. E como em muitas áreas, as soluções encontradas são tanto mais funcionais quanto a dimensão do território no qual tenham aplicabilidade, e ganha-se complementaridade e assegura-se um impacto cada vez mais positivo. Este projeto, o ARIEM Plus, é um exemplo paradigmático, como eu dizia, da otimização de serviços, de recursos, de equipamentos, e principalmente porque conjuga disponibilidades de todos, conjuntas, e contribuindo para garantir respostas eficazes a situações exigentes. Portanto, também o meu apelo é de que continuem a desenvolver este trabalho de excelência, e a minha garantia de que o Governo português continuará empenhado no reforço do apoio à colaboração transfronteiriça, como ficou evidenciado pela Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e todo o Plano de Valorização do Interior, assegurando novas dinâmicas na inter-relação das populações raianas e cada vez maior aproveitamento desta situação geográfica, que muitas vezes é apelidada de periférica, mas que na verdade é de absoluta centralidade. Nós, como eu dizia, temos o diagnóstico feito, temos as estratégias, que eu também já falei, temos os projetos, como é este caso, e também teremos os recursos, não só, como a Raquel dizia, ligado ao POCTEP e ao programa Interreg, que estamos a terminar de fechar, mas também ao programa de recuperação e resiliência ao Portugal 2030, que também está agora a ser negociado. E, portanto, o momento é agora. É este o momento para valorizarmos a nossa fronteira cada vez mais e conseguir também com isso coesão territorial. Por isso, muito obrigada a todos, bem-ajam pelo trabalho que fizeram e contem sempre com o nosso apoio para projetos destes que beneficiam diretamente as pessoas. Muito obrigada. Damos por encerrada a conferência. Agradecemos a todos e a todas a participação.